E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Tô chegando agora em casa, nem tomei banho, né? Tô aqui na garagem. Eu queria trocar uma ideia com vocês, na verdade, me expor aqui. Eu acreditei no mito da garagem. Eu acabei acreditando, né, numa construção social que a gente acha que a gente tá por ser trans, né? E muitas vezes, por ser trans também, a gente reproduz esse comportamento, mas a gente sempre se acha, né? Não, desconstruído, mas tem sempre alguma coisa batendo ali na porta, né? Eu falei que eu acreditei no mito da garagem. O mito da garagem é aquilo, né? O Mark Zuckerberg, é, que acendeu um desenvolvedor, né? Pô, pra quem tá chegando agora. Meu nome é Pedro, eu sou desenvolvedor web, principalmente, front-end, trabalho bastante tempo já com front-end, mas ultimamente eu tô, além de estar desgostoso da área de tecnologia, né, muita pressão, alta performance, e aí, é uma cadeira melhor para você performar mais, um monitor melhor, um mouse melhor, um teclado melhor, sempre para você performar, entregar mais pro mercado, né. Mas o meu ponto aqui é do mito da garagem, aquilo que eu tava falando, do Steve Jobs, que começou numa garagem, depois tem a Apple, né? E aí a gente fala, puta, não, eu não acredito nisso, que não sei o que, mas no final das contas, esse é o ponto do vídeo, né? Tá tudo muitas vezes tão intrínseco na gente que a gente acha que a gente tá livre disso. E hoje, por exemplo, eu tive uma sessão de terapia, salve Maria, minha psicóloga, eu tive uma sessão com ela hoje que ficou muita coisa, o meu próprio, a minha própria, eu vou falar homofobia internalizada, porque eu venho falando bastante disso, né? A gente reproduz o comportamento cis heteronormativo porque a gente é ensinado desde pequeno que aquele comportamento, que o nosso comportamento homossexual é errado, então a gente é ensinado que é errado, a gente reproduz um comportamento cis heteronormativo e no final das contas quem dita que é o normal, blá blá blá. Todo mundo já sabe dessa teoria. Só que quando a gente se percebe, a gente está reproduzindo o que está intrínseco, né? E hoje uma conversa que eu tive lá com ela foi chave, porque foi uma virada de chave na minha cabeça, assim, porque é isso, entendeu? Eu percebi. Eu não vou entrar em detalhes porque serve para tudo, né? É para um comportamento de acúmulo, para um comportamento de reprodução, como eu falei ali, às vezes pessoas trans, a gente está cada vez mais sujeito a reproduzir esse comportamento justamente por ser pessoa trans, né? Pô, como que eu preciso ser aceito, eu saí daquele papel que foi engolido goela abaixo, eu lutei tanto e agora. Aí quando você começa, né? A gente começa a estudar. Você começa a desconstruir algumas coisas. E a primeira coisa que a gente fica com medo é: eu vou desconstruir até não ter nada? O que vem depois dessa desconstrução, sabe? E eu não sei sinceramente o que vem depois dessa desconstrução, não. Agora, na verdade, eu percebo que depois de consumir mais conteúdo, depois de mudar, percebo que eu venho mudando muito as minhas referências, né? Quem é referência pra mim? Eu tinha algumas referências que, primeiro, me faziam reproduzir aquele meu comportamento. Eu tinha outras referências que me serviram mesmo, reproduzir certos comportamentos, me fez chegar na minha segurança social, e aí diminuiu a minha ansiedade em relação à sociedade, como eu sou líder da sociedade, enfim. Então é óbvio que essa reprodução Então é óbvio aqui nos 3 minutos e pouco, 4 de vídeo, é óbvio que essa reprodução desse padrão tem um fundamento para nós como sociedade, que é essa segurança social, pô. Eu como pessoa trans, eu ter barba me deixa muito mais seguro, diminui a minha ansiedade, diferente eu, por exemplo, eu tô aqui no interior, uma pessoa de cabelo colorido é olhada na rua, enfim, é uma problemática e é engraçado, né? Porque antes eu ouviria isso e falaria, não, porque a pessoa tem que pinta o cabelo, é mais fácil, né? É igual você culpar a vítima. Pinta o cabelo, que é mais fácil. Ah, não, porque eu quero ter segurança, então eu vou pra academia, né? Eu vou deixar minha barba crescer, eu vou tomar hormônio. E, enfim, a gente faz. Esse foi um ponto
da minha sessão hoje também, que foi essa negociação, né? A gente tá o tempo inteiro negociando com a sociedade. E esses padrões, a reprodução desses padrões tem um papel pra gente, mas não é porque a pessoa, esse é o ponto, né, meu, que me mudar as minhas referências e consumir outros tipos de conteúdo me fez mudar, né, desconstruir algumas coisas. Por exemplo, a pessoa do cabelo colorido, eu tô falando, é um exemplo meio ridículo que eu tô falando porque eu tô aqui no interior, né, a gente culpabiliza o outro, né, então assim, pinta o cabelo, as pessoas vão parar de te olhar. Ou, né, essa é a resposta, né? Antes eu falaria que essa é a resposta. O ponto agora é esse: como que a gente pode trabalhar para desconstruir esse tipo de pensamento e na sociedade e nós mesmos entre nós aqui desconstruir certos tipos de pensamento. Por exemplo, eu tô falando um exemplo de cabelo colorido, mas hoje, essa semana tinha gente falando na internet aí em relação a sexo biológico, a gênero, né? E o pessoal não tem noção do quanto o gênero é uma das maiores formas de controle que a gente tem, se não a maior, né? Porque o gênero tem uma relação com o poder, porque o gênero masculino, né, o homem, no caso, tem sempre uma relação de poder com a mulher, com as pessoas trans, aí, entre outras coisas, que pessoas trans nem são pessoas, enfim. É isso, tá? O ponto que eu queria falar aqui, mudar minhas referências tem me ajudado a desconstruir algumas coisas, e essa desconstrução dá medo às vezes, mas não é porque a gente está desconstruindo que vai deixar de existir alguma coisa, né? As nossas crenças são o alicerce do prédio que a gente está construindo. E quando você tira um pilar, que é desconstruir alguma coisa, eventualmente a gente vai colocar um outro pilar, igual um outro comportamento, né? Não adianta eu querer parar de fumar, aí... O meu ponto é, o fumar é um comportamento que está em todos os lugares. Se você não colocar um outro comportamento junto com o comportamento, ao invés de só tirar um comportamento, você nunca vai conseguir só tirar um comportamento. Acho que eu me fiz claro, né? Mas o meu ponto com o vídeo era esse, de que mudar minhas referências está me fazendo desconstruir algumas coisas, e essa desconstrução dá medo na gente, mas é isso, vou colocar outra coisa no lugar, outro alicerce, outra crença, mas num sentido de que essa crença ela não me limita mais. Então é isso, obrigado quem ficou aqui no vídeo, um abraço.